Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. A pedra fria e úmida mordeu seus joelhos, um contraste agudo com a fornalha do ar que ele vinha respirando por 2 dias intermináveis. Diante dele, em uma poça rasa e impossível, moldada pela rocha, sua irmãzinha Ruth bebia com arquejos frenéticos e guturais, sua pele febril já parecendo menos corada. Seu irmão Samuel, com apenas 6 anos, mergulhou o rosto inteiro na água, emergindo espirrando e vivo. O som de sua sobrevivência, da água clara borbulhando de uma fenda escondida na terra, era a única coisa que Elijah Miller conseguia ouvir acima do rugido em seus próprios ouvidos. Ele havia seguido o falcão, um ponto solitário circulando em um céu implacável, confiando em uma memória da voz de sua mãe, um fantasma de uma promessa. Agora, com seus irmãos seguros pela primeira vez em o que parecia uma vida inteira, a força que o havia carregado por quilômetros de terra escaldada pelo sol finalmente cedeu. Seu corpo de 13 anos, levado além de todos os limites conhecidos de resistência, foi tomado por um único soluço silencioso que rasgou das profundezas de sua alma. Uma liberação de terror e gratidão tão profunda que parecia um estilhaçamento. Esta é uma história sobre o tipo de esperança que te encontra quando tudo parece perdido, e o amor invisível que pode te guiar pelas provações mais sombrias. Se este momento já encontrou um lugar em seu coração, ficaríamos honrados se você nos dissesse de onde está ouvindo nos comentários abaixo. Sua presença aqui aumenta o poder desta narrativa. E nós o convidamos a se inscrever e ficar conosco até o fim, porque a jornada até esta fonte escondida é de sobrevivência, sacrifício e um testemunho da força duradoura do espírito humano. Acreditamos que cada segundo dela vale a pena ser ouvido e somos gratos por compartilhá-la com você hoje. Mas para entender como o voo de um único pássaro poderia representar uma intervenção divina, e por que a simples visão de água poderia desmoronar completamente o menino que se recusou a quebrar, devemos voltar. Este momento de alívio desesperado não foi o começo de sua história, mas o clímax de uma jornada que começou com uma perda devastadora. Os 3 filhos Miller não estavam no coração do deserto de Sonora por acaso. Eles foram colocados lá por um ato calculado de crueldade, abandonados e deixados para morrer. Para compreender a profundidade de sua provação e o milagre de sua sobrevivência, temos que voltar 8 meses ao frio dia de outono, quando a morte de seu pai os deixou sob a custódia exclusiva e indiferente de sua madrasta, uma mulher cujo coração abrigava uma crueldade tão vasta e estéril quanto o próprio deserto. 8 meses antes do milagre da primavera, a casa dos Miller em Tucson era uma casa prendendo a respiração. A dor crua inicial que se seguiu à morte de sua mãe Sarah de cólera havia sido um fardo compartilhado, uma névoa que se agarrava a todos os cômodos, mas que eles navegaram juntos. Quando seu pai, Jacob, um homem cujas mãos eram tão calejadas das minas de prata quanto seu coração era gentil, casou-se novamente com Constance Harlow, uma esperança frágil havia cintilado. Mas o desabamento da mina que levou Jacob apenas 4 meses depois não apenas extinguiu essa esperança, mergulhou a casa em um novo tipo de escuridão. Essa escuridão era fria, deliberada e tinha um nome. A fachada respeitável de viúva de Constance, tão cuidadosamente mantida na presença de Jacob, desmoronou em pó, revelando uma base de puro ressentimento. A casa não era mais um lar cheio de tristeza,
mas uma prisão governada por uma zeladora silenciosa e amarga, que via 3 crianças, não como sua família, mas como dívidas vivas contra sua nova herança. No centro deste novo mundo frio estava Elijah Miller. Aos 13 anos, ele estava preso no espaço impossível entre a infância e as responsabilidades esmagadoras de um homem. A perda de sua mãe havia aberto um espaço oco em seu peito, e a morte de seu pai o havia preenchido com uma pesada e fria pedra de dever. Ele não tinha mais o luxo de seu próprio luto. Todas as manhãs ele acordava e seu primeiro pensamento não era sobre si mesmo, mas sobre Ruth e Samuel. Ele era o escudo deles, o provedor de conforto deles, o guardião de memórias deles. Ele encontrava os olhares gélidos de Constance com uma expressão cuidadosamente vazia, aprendendo a engolir sua raiva e medo, porque qualquer sinal de desafio só traria restrições mais severas para todos eles. Ele se movia pela casa com um propósito silencioso, seus jovens ombros quadrados contra um peso que teria quebrado a maioria dos adultos, impulsionado pelo feroz instinto primal de proteger a única família que lhe restava. O próprio ar na casa havia mudado. Sob os cuidados de sua mãe, cheirava a pão assado, a ervas secas e ao leve cheiro limpo de sabão. Agora carregava o odor estéril de mentira e o leve cheiro de mofo de cômodos mantidos perpetuamente fechados. A luz do sol parecia lutar para atravessar os vidros sujos das janelas, iluminando partículas de poeira dançando no silêncio opressivo. O calor da lareira havia desaparecido, a lareira deixada fria e preta. Constance insistia em um nível de silêncio que era antinatural para um lar com crianças, onde uma colher caída renderia um olhar de desaprovação que durava horas. Elijah sentia o frio infiltrar-se não apenas nas tábuas do assoalho, mas em seus próprios ossos, um lembrete constante e arrepiante de que eles não eram mais bem-vindos na casa que seu pai havia construído para eles. Cada rangido do assoalho parecia uma acusação, cada sombra uma ameaça. Seus dias se tornaram um ritual previsível de privação. As refeições eram a exibição mais potente do controle de Constance. Ela lhe servia ensopado aguado ou uma única fatia fina de pão em pratos lascados, enquanto ela mesma comia uma refeição separada e mais substanciosa. Seus olhos acompanhavam cada mordida que eles davam, uma contagem silenciosa dos recursos que estavam consumindo. Elijah ensinou a si mesmo a comer com uma lentidão dolorosa, para que a porção escassa durasse. Ele frequentemente quebrava um pedaço de seu próprio pão quando Constance não estava olhando, guardando-o para dar a Samuel mais tarde, cujo pequeno estômago era uma queixa constante e dolorosa. A fome era uma dor surda e persistente, mas era a humilhação do ato, a fome deliberada e medida que realmente corroía o espírito de Elijah, alimentando um fogo de raiva impotente em seu interior. A crueldade de Constance era uma coisa de erosão silenciosa e metódica. Ela nunca levantava a voz, nunca lhes colocava a mão. Sua arma era o abandono, um apagamento lento e constante de sua existência. Após a refeição da manhã, as crianças eram frequentemente confinadas em seu pequeno quarto compartilhado por horas a fio, sem explicação. Ela trancava a porta por fora, o som do ferrolho deslizando, uma declaração definitiva de seu status como prisioneiros. Eles eram um final feio e solto da vida anterior de seu marido, e ela estava determinada a mantê-los fora de vista, a minimizar sua presença até que se sentissem como fantasmas em sua própria casa. Seu mundo encolheu para as 4 paredes daquele quarto, um espaço que crescia menor e mais sufocante a cada dia que passava, enquanto o mundo lá fora, além de suas janelas, continuava sem eles.
Mas dentro daquele quarto trancado, um pequeno bolso de resistência e amor persistia. Na penumbra, com os sons da casa abafados e distantes, Elijah se tornava o pai. Ele reunia Ruth e Samuel no único colchão que compartilhavam, as molas gemendo sob o peso combinado deles, e ele falava com eles em um sussurro baixo e calmante. Ele ressuscitava as histórias de sua mãe, contos de coiotes espertos e cactos resilientes, de estrelas sendo as fogueiras de antigos ancestrais. Ele descrevia o sabor de suas tortas de maçã tão vividamente que Samuel lambia os lábios, uma doçura fantasma em sua língua. Essas histórias eram mais do que uma distração. Eram um ato de desafio. Naquele quarto, a fria realidade de Constance não podia penetrar o calor de sua memória compartilhada, uma fortaleza frágil construída com as palavras de sua mãe. Essas memórias de sua mãe, Sarah, tornaram-se o bem mais precioso de Elijah. Ele fechava os olhos e evocava seu rosto, a maneira como suas mãos se sentiam trançando o cabelo de Ruth, o som dela cantarolando um hino enquanto trabalhava. Ele se agarrava aos seus ensinamentos, fragmentos de sabedoria que agora pareciam profecias. Ela nasceu no deserto e entendia sua linguagem dura. Ela lhe ensinou como encontrar o norte usando o sol, como identificar plantas comestíveis e, o mais importante, como observar os animais. Ela costumava dizer que Deus deixava mensagens para aqueles que eram pacientes o suficiente para lê-las, escritas no vôo de um falcão ou no rastro de um lagarto. Na época, eram apenas lições fascinantes de uma mãe que ele adorava. Agora, deitado no escuro, ele acumulava esses fragmentos de conhecimento como um avarento. Sentindo com uma certeza profunda e perturbadora de que eles eram a única herança verdadeira que seus pais lhe haviam deixado, ele vigiava seus irmãos com uma vigilância de partir o coração. Ruth, aos 10 anos, estava se tornando retraída, sua curiosidade vibrante diminuindo sob o peso da presença opressora de Constance. Ela ficava sentada por horas, olhando para uma rachadura na parede, as mãos pequenas cruzadas no colo. Ela havia parado de perguntar quando a vida deles voltaria ao normal. Samuel, de 6 anos, era muito jovem para compreender a malícia, mas entendia seus efeitos. Ele entendia a fome constante, o frio e o medo que irradiavam de seus irmãos mais velhos. Ele frequentemente acordava de pesadelos, chorando silenciosamente no ombro de Elijah. Elijah o segurava, acariciando seu cabelo e sussurrando promessas de segurança que ele não tinha como cumprir, sentindo as bordas afiadas de sua própria impotência a cada tremor que percorria o corpo de seu irmãozinho. A guerra psicológica escalou em uma terça-feira no final de julho. As crianças foram autorizadas a sair de seu quarto para encontrar um homem na sala de estar, levando embora a poltrona favorita de seu pai, aquela com os braços de couro desgastados, onde ele costumava sentar e ler para eles. Constance estava parada perto da porta, os braços cruzados, o rosto uma máscara de indiferença, enquanto aceitava algumas moedas do homem. Ela não olhou para eles. Não reconheceu o jeito que a respiração de Ruth engasgou, ou o jeito que as mãos de Elijah se fecharam em punhos ao lado do corpo. Ela estava sistematicamente desmantelando o passado deles, vendendo os pedaços das vidas de seus pais, apagando qualquer evidência de que aquela casa já havia sido um lugar de amor. Era uma mensagem clara e brutal. Vocês não têm mais nada aqui. Sua história não tem valor. Um frio pavor começou a se solidificar no estômago de Elijah. Esta não era uma vida sustentável. Era uma marcha lenta e deliberada em direção a um fim desconhecido e terrível. Ele começou a ouvir com mais atenção, tentando juntar os planos de Constance a partir dos fragmentos de conversa que conseguia ouvir. Ele a ouviu mencionar uma propriedade em Phoenix, falar sobre ligações infelizes e a necessidade de um novo começo.
As palavras eram vagas, mas sua intenção era arrepiante. Ele sabia com a certeza inabalável de um animal sentindo um predador que Constance não estava apenas contente em torná-los infelizes. Ela estava planejando se livrar deles. A questão não era mais se a situação deles mudaria, mas quão violenta e final seria essa mudança. A opressão silenciosa era um prelúdio, um aperto lento de uma armadilha antes do golpe final e brutal. Ele começou a observar Constance com um foco novo e desesperado, procurando qualquer sinal do que estava por vir. Ele anotou estudando o mapa do território tarde da noite, seu dedo traçando uma linha para o leste de Tucson, para as vastas extensões vazias do deserto de Sonora. Ele a viu comprar 3 novos cantis na mercearia, um ato prático que parecia totalmente desconectado de suas vidas confinadas em ambientes fechados. Esses pequenos detalhes desesperados começaram a se conectar em sua mente, formando uma imagem aterrorizante. Ele não tinha um nome para o plano dela, mas podia sentir sua forma. Era um plano que envolvia uma longa jornada, uma separação final e o calor implacável do sol do Arizona. O medo não era mais uma ansiedade vaga, era um terror agudo e específico que o mantinha acordado à noite, ouvindo a respiração silenciosa de seus irmãos e rezando por um livramento que ele ainda não conseguia imaginar. O fim de seu sofrimento passivo chegou não com um sussurro, mas com um choque violento de água fria como gelo. Numa manhã escaldante de agosto, muito antes de o sol ter começado a descolorir o céu, Constance entrou no quarto deles. Ela carregava 2 baldes e, sem dizer uma palavra, despejou-os sobre eles enquanto dormiam. A água gelada foi um despertar brutal, roubando o ar de seus pulmões e deixando-os ofegantes no colchão fino. Elijah sentou-se abruptamente, o coração martelando contra as costelas, não de medo, mas de uma clareza súbita e arrepiante. Era isso. A espera tinha acabado. A guerra silenciosa de desgaste tinha acabado de escalar para um ataque aberto, e o frio pavor que ele vinha alimentando por meses, instantaneamente afiado na ponta de uma faca segurada em sua garganta. A rotina de negligência foi quebrada, substituída por um ato de agressão tão deliberada que só poderia ser um prelúdio para algo final. Ela não ofereceu explicação. Seu rosto, uma máscara em branco de propósito distante, enquanto os ordenava a se vestirem. Sua voz era plana, desprovida do ressentimento habitual, agora substituída por uma eficiência mecânica perturbadora. Ela os conduziu para fora do quarto, suas roupas molhadas grudadas desconfortavelmente em suas peles, e para a penumbra pré-amanhecer do quintal. Lá, engatada e pronta, estava a carroça da fazenda. No assento estavam os 3 novos cantens que ele a tinha visto comprar, cada um apenas meio cheio. As peças desconectadas de sua observação, o mapa, os cantens, sua conversa sobre uma lousa limpa, bateram em sua mente, formando uma imagem tão monstruosa que ele mal conseguia compreendê-la. Ele entendeu então que Constance não estava apenas planejando se livrar deles. Ela tinha um método terrível específico em mente, e sua jornada estava começando agora. Elijah foi enfiado na parte de trás da carroça com seus irmãos, a madeira áspera e não tratada pressionando suas costas. Ele abriu a boca para perguntar para onde estavam indo, para expressar qualquer protesto. Mas o olhar que Constance lhe deu não foi de raiva ou irritação. Foi um olhar de finalidade absoluta, um olhar que comunicava que ele não era mais uma pessoa para ela, mas um objeto a ser transportado e descartado. A pergunta morreu em seus lábios. Ele puxou Ruth e Samuel para perto, tentando protegê-los do frio crescente da manhã e do frio muito maior de seu próprio terror que amanhecia. A carroça sacudiu para frente, suas rodas rangendo contra a estrada de terra,
levando-os para longe da única casa que eles já conheceram. Eles viajaram em silêncio. Os únicos sons, o ritmo dos cascos do cavalo e o ranger da madeira sob tensão. Cada ruído marcando seu progresso em direção a um destino desconhecido e aterrorizante. Por aquilo que pareceu uma eternidade, eles viajaram para o leste, para longe do sol nascente que começava a pintar o horizonte em tons de laranja e vermelho. A silhueta familiar das montanhas Tucson encolheu atrás deles, substituída por uma vasta e sem características extensão do deserto de Sonora. A paisagem tornou-se uma participante ativa em sua aprovação, uma selva espalhada e indiferente que parecia engolir a estreita trilha da estrada. Elijah observou enquanto os saguaros se tornavam mais esparsos, a terra mais rachada e estéril. O ar, antes fresco, tornou-se espesso e pesado com a promessa de um dia brutal. Ele sentiu o calor começando a pressioná-los, uma manifestação física da armadilha que se fechava. Ele sabia, com uma certeza que se instalou como uma pedra em seu estômago, que eles estavam sendo levados para um lugar de onde nenhuma criança poderia retornar por conta própria. A carroça rolou por 6 horas, uma jornada punitiva e monótona sob o sol escaldante. Finalmente, em um lugar que não parecia diferente das milhas de terra desolada que eles já haviam cruzado, Constance parou o cavalo. Não havia nada ali. Nenhum sinal de um assentamento, nenhum cruzamento, nem mesmo um poço. Apenas o calor cintilante subindo da terra assada e o zumbido de insetos invisíveis. O silêncio abrupto que desceu quando a carroça parou foi mais ensurdecedor do que qualquer ruído. Era um vazio, uma ausência absoluta que espelhava a paisagem ao redor deles. Este, Elijah percebeu, era o destino. Este lugar de nada era o ponto final do plano de Constance, um local escolhido especificamente por sua desesperança, uma sepultura sem a dignidade de uma marca. Ela desembarcou do assento do motorista, seus movimentos calmos e precisos. Ela entregou a cada um deles uma cantina sem encontrar seus olhos, seu toque tão impessoal quanto se estivesse distribuindo ferramentas. Então, ela apontou um único dedo ossudo para o horizonte leste, uma linha cintilante de calor e poeira. Sua voz, quando veio, era tão plana e seca quanto o chão do deserto. Há uma cidade a 2 dias de caminhada para o leste, disse ela, as palavras pairando no ar quente e parado. Se Deus quiser que você viva, você viverá. Foi uma declaração de abandono disfarçada no véu mais fino de plausível negação. Ela não estava dando a eles uma direção. Ela estava dando a eles uma sentença de morte, uma tarefa impossível projetada para falhar, deixando seu destino aos elementos implacáveis e a um Deus em que ela claramente não acreditava. Naquele instante, um fogo de raiva pura e não adulterada acendeu-se no peito de Elijah. Ele queria gritar, lançar-se sobre ela, lutar com o desespero de um animal encurralado. A injustiça era uma força física, uma onda de calor que ameaçava consumi-lo. Mas então, ele sentiu uma pequena mão deslizar na sua. Era Ruth, seus olhos arregalados de um terror que espelhava o seu. Ele olhou para Samuel, que estava agarrado à sua perna da calça, assustado demais para até chorar. A raiva desapareceu, extinta pelo peso frio e imediato de sua responsabilidade. Ele não podia quebrar. Ele não podia desmoronar. Se ele sucumbisse ao seu próprio medo e raiva, eles estariam verdadeiramente perdidos. Sua sobrevivência não era mais sua. Estava intrinsecamente ligada a deles, e dependia inteiramente dele permanecer seu protetor, seu líder, sua esperança. Constance não esperou por uma reação. Ela virou as costas para eles, subiu na carroça e, com um estalo agudo das rédeas, impulsionou o cavalo para a frente. Ela não lhes deu um último olhar, nenhum lampejo de remorso ou hesitação. Ela simplesmente foi embora,
deixando os três sozinhos em uma nuvem de poeira rodopiante. Eles observaram enquanto a carroça se tornava um ponto cada vez menor, sua forma tremeluzindo no calor, até que finalmente foi engolida pelo horizonte. O som fraco de suas rodas desapareceu, e então não houve nada. O silêncio do deserto voltou para preencher o vazio, um silêncio profundo e aterrorizante que confirmou seu isolamento absoluto. Eles foram apagados de sua vida tão facilmente quanto limpar uma lousa. A poeira sentou lentamente ao redor de seus pés, cobrindo suas roupas e pele com uma camada fina e arenosa. O sol, agora alto no céu, batia com uma força implacável e punitiva. Por um longo momento atordoado, os três filhos Miller não se moveram, congelados no lugar pela pura e inacreditável realidade de sua situação. A ameaça vaga que assombrava seus dias por meses não era mais um medo do que poderia acontecer. Estava ali. Era o chão escaldante sob suas botas, a água que esquentava rapidamente em suas cantinas meio vazias, e a vasta e vazia natureza que se estendia diante deles, em todas as direções. A crueldade metódica de Constance havia atingido seu clímax horripilante. Isso não era uma punição. Era uma execução por exposição. Eles foram deixados para morrer. Por um longo e agonizante minuto, após o desaparecimento da carroça, Elijah não se moveu. Ele simplesmente ficou ali, uma estátua de poeira e descrença, o calor crescente do sol já começando a assar a umidade de suas roupas. O silêncio era a parte mais aterrorizante. Não era o silêncio pacífico de uma manhã no campo, mas um vazio predatório profundo que parecia pressionar de todos os lados, um peso físico em seus tímpanos. Neste vasto e indiferente teatro de rocha e areia, o único som era a respiração frenética e superficial de seus próprios pulmões, e o gemido suave e confuso que escapou dos lábios de Samuel. O mundo tinha acabado de se contrair para este único e desesperançoso ponto na terra, e a pura escala de seu abandono era um abismo que ameaçava engoli-lo inteiro. Ele sentiu um impulso irracional de gritar, mas o ar estava muito espesso, muito pesado, e ele sabia com uma certeza arrepiante que o deserto simplesmente absorveria o som sem deixar vestígios, como se ele nunca tivesse estado ali. Seu primeiro instinto foi um impulso primal e infantil de correr. Ele poderia correr para o oeste, seguir as trilhas fracas na poeira e, de alguma forma, pegá-la. Ele poderia implorar, suplicar, prometer que não seria um incômodo, qualquer coisa para reverter os últimos 10 minutos. O pensamento era uma fantasia breve e desesperada. Uma vela tremiluzente contra um furacão de realidade. Ele olhou para o horizonte oeste, já uma linha indistinta e cintilante de calor. Levou 6 horas de carroça para chegar aqui. 6 horas. A absurdidade da ideia foi um banho de água fria, tão chocante quanto os baldes que Constance usou naquela manhã. Não havia como voltar. O caminho para Tucson era um caminho para uma morte mais lenta e agonizante por exaustão, uma peregrinação fútil em direção a uma porta que havia sido trancada e barrada para eles para sempre. A realização se instalou não como um pensamento, mas como uma sensação física, um peso leve em seu estômago que o ancorou a este terrível novo presente. Com a fantasia de retirada despedaçada, o peso esmagador do desespero desceu. Era uma força tangível puxando seus ombros, implorando para que ele se ajoelhasse. Ele sentiu a picada de lágrimas brotando atrás de seus olhos, um fluxo quente e amargo de raiva, medo e profunda solidão. Ele queria se enrolar em uma bola, fechar os olhos e deixar o sol e o silêncio fazerem seu trabalho. Seria fácil, muito mais fácil do que enfrentar a tarefa impossível à frente. Ele poderia simplesmente parar, e a luta teria acabado.
A tentação era um canto de sereia no rugido silencioso de sua mente. Mas então, uma pequena mão trêmula deslizou na sua. Ele olhou para baixo e viu Ruth, seu rosto pálido e sujo de poeira, seus olhos arregalados de um terror que era um espelho perfeito do seu. Ela não estava olhando para o horizonte vazio, ela estava olhando para ele, em seu olhar. Ele viu não uma acusação, mas uma pergunta, um apelo. E ele soube naquele instante que não lhe era permitido o luxo de seu próprio desespero. Aquele pequeno ponto de contato, a sensação da mão de sua irmã na sua, foi o fulcro em torno do qual todo o seu mundo girou. O menino que queria desistir morreu naquele momento. E em seu lugar, algo mais começou a se formar. Não era coragem, ainda não. Era algo mais duro, mais frio. Resolução. Ele era o mais velho. Ele era tudo o que eles tinham. Seu colapso seria o colapso deles. Sua rendição seria a sentença de morte deles. A escolha não era entre viver e morrer, mas entre lutar e se render. Constance os deixou ao julgamento de Deus, e Elijah decidiu ali mesmo que não enfrentaria esse julgamento de joelhos. Ele o enfrentaria de pé, caminhando para o leste. A decisão não foi um pensamento, mas uma faísca que acendeu nas cinzas frias de seu medo. Um lampejo súbito e feroz de dever que queimou as lágrimas antes que pudessem cair. Sua mente, que havia sido um turbilhão de pânico, de repente ficou inquietantemente calma, uma ferramenta a ser usada. Ele começou um inventário mental, não do que eles tinham, mas do que ele sabia. A voz de sua mãe, um fantasma ao qual ele se agarrava na escuridão de seu quarto trancado, agora se tornou uma presença vital na luz ofuscante do deserto. Ele viu suas mãos mostrando-lhe como ler as costelas de um saguaro para obter água. Ele a ouviu explicando como a sombra de uma árvore palo-verde era sempre mais fria. Ele se lembrou de suas histórias sobre animais não como fábulas infantis, mas como lições de sobrevivência. Observe o falcão, ela havia dito, pois ele vê as coisas escondidas do chão. Ouça o coiote, pois ele conhece os caminhos secretos. Esses fragmentos de memória, antes apenas ecos reconfortantes de um amor perdido, agora se montavam em sua mente em um mapa rudimentar, um conjunto de instruções para se manter vivo. Era a única herança que ele tinha, e ele se agarrou a ela com uma intensidade desesperada. Ele então fez uma avaliação física de seus escassos recursos. Ele destampou sua cantina, inclinando-a para avaliar o peso da água dentro, menos da metade cheia. Ele fez o mesmo para Ruth e Samuel. A água já estava quente, um lembrete morno e borbulhante de quanto tempo eles tinham. 3 cantis meio cheios contra o forno do sol do deserto. Ele olhou para as roupas deles, camisas finas de algodão e calças gastas. Ele olhou para as botas deles, resistentes o suficiente para as ruas da cidade, mas lamentavelmente inadequadas para as milhas de rocha e espinhos que estavam por vir. A contabilidade era sombria. Uma equação dura e brutal que apontava esmagadoramente para o fracasso. Mas o ato de avaliar, de tratar a situação deles como um problema a ser resolvido, em vez de um destino a ser suportado, era em si um ato de desafio. Era uma declaração de que ele não seria uma vítima passiva. Ele gerenciaria o declínio deles, conservaria cada gota e lutaria por cada passo. Elijah sabia que tinha que se tornar o líder deles, e um líder não podia mostrar medo. Ele forçou o rosto em uma máscara de calma determinação, uma fachada que lhe rezava para que eles acreditassem. Ele se ajoelhou na frente de Samuel, cujo pequeno corpo tremia incontrolavelmente, e olhou diretamente nos olhos dele. Ele não ofereceu falsas promessas de uma jornada curta ou uma caminhada fácil.
Ele simplesmente disse com uma autoridade calma que ele não sabia que possuía, que eles iam andar juntos e que ele não os deixaria para trás. Ele estava desempenhando um papel, atuando como o protetor que ele precisava ser. E ao fazer isso, ele encontrou uma lasca dessa força se tornando real dentro dele. Ele estava construindo um abrigo para eles, não de madeira ou pedra, mas de sua própria vontade. Uma barreira frágil contra o terror avassalador de sua realidade. Finalmente, não havia mais nada a fazer senão começar. O ponto sem retorno não tinha sido quando a carroça desapareceu. Mas este momento agora, enquanto ele fazia a escolha consciente de agir. Ele se levantou, pegou a mão de Ruth firmemente na esquerda e depois se abaixou para pegar a de Samuel na direita. Ele formou uma corrente, uma unidade pequena e vulnerável de três, unida contra a vastidão. Ele deu uma última olhada no lugar onde Constance os havia abandonado. Uma despedida silenciosa ao menino que ele tinha sido e à vida que ele conhecia. Então, ele virou o rosto para o leste, na direção que ela apontou, em direção ao horizonte hostil e cintilante que continha sua única chance infinita de sobrevivência. Com uma respiração profunda que parecia puxar fogo para seus pulmões, ele deu o primeiro passo. A jornada para a nascente escondida havia começado. Os primeiros passos foram os mais difíceis, um ato deliberado de rebelião contra a paralisia do choque. Com a mão de sua irmã apertada na esquerda e a de seus irmãos na direita, Elijah forçou as pernas a se moverem. O movimento parecia estranho, um arrastar desajeitado pela poeira fina que se erguia em nuvens em miniatura ao redor de suas botas gastas. O sol, ainda baixo no horizonte leste, era um calor enganosamente gentil em suas costas. Mas ele sabia o que ele se tornaria. Ele sentiu o silêncio vasto e esmagador do deserto se instalar sobre eles. Um silêncio tão completo que parecia um som em si, o zumbido de um universo indiferente. Ele se concentrou na mecânica simples de andar, colocando um pé na frente do outro, estabelecendo um ritmo que era menos um passo e mais uma marcha audível. Ele cerrou a mandíbula, recusando-se a olhar para trás, porque olhar para trás significava reconhecer a finalidade do que acabara de acontecer. A única direção que importava agora era para frente, para o vazio hostil e cintilante que Constança havia escolhido como sua sepultura. A cada hora que passava, o sol subia mais alto, transformando-se de uma estrela distante em um olho branco e malevolente no céu. Ele sugava a cor da paisagem, branqueando os verdes pálidos dos cactos para um cinza empoeirado e transformando a areia em uma superfície ofuscante e reflexiva. O calor não era mais um calor gentil. Era um peso físico pressionando suas cabeças e ombros, tornando o ar espesso e difícil de respirar. A água em seus cantis, antes fria, agora estava morna, quase quente, e cada gole parecia menos um refresco e mais uma medida desesperada e insuficiente contra o inevitável. Elijah podia sentir o suor escorrendo por suas costas, uma tentativa fútil de seu corpo de se refrescar. O deserto não era apenas um ambiente, era um adversário ativo, sua arma principal, um calor implacável e sufocante que buscava assar a vida deles. Ruth caminhava ao lado dele em um estado de choque mudo. Sua pequena mão, uma presença constante e trêmula na dele. Os soluços aterrorizados iniciais que abalaram seu pequeno corpo quando a carroça desapareceu haviam diminuído para um silêncio assustadoramente antinatural. Ela se movia com um andar mecânico e arrastado, seus olhos fixos no chão logo à frente de seus pés, como se a vastidão do horizonte fosse demais para suportar. Ela não falava, não reclamava. Seu silêncio era mais perturbador para Elijah do que qualquer choro teria sido.
Era o silêncio de um espírito começando a recuar, a se fechar de uma realidade que era monstruosa demais para processar. Ele apertava a mão dela a cada poucos minutos, um pequeno e desesperado sinal de tranquilidade, e ela apertava de volta fracamente. Um lampejo de conexão no isolamento avassalador. Eles eram uma ilha de 3 pessoas em um oceano de areia. E o silêncio dela era o primeiro sinal de que a maré estava subindo ao redor deles. Samuel, com apenas 6 anos, foi o primeiro a fraquejar. Suas pernas curtas, tão cheias de energia no quintal de casa, não eram páreo para o terreno irregular e implacável. Ele tropeçava frequentemente, seus pequenos gritos de frustração ficando mais fracos a cada queda. Nas primeiras 2 horas, ele estava ficando para trás, seu ritmo diminuindo para um rastejar doloroso. Elijah sabia que forçá-lo a andar só o exauriria mais rápido. Sem dizer uma palavra, ele parou, ajoelhou-se e fez sinal para Samuel subir em suas costas. O menino envolveu os braços em volta do pescoço de Elijah, seu pequeno corpo surpreendentemente pesado, um peso morto que se instalou nos ombros já cansados de Elijah. O fardo adicional era imenso, uma lembrança física constante da responsabilidade que ele carregava. Ele ajustou a carga, endireitou os ombros e retomou a marcha. Sua própria fadiga agora dobrada, cada passo uma batalha contra a gravidade e o peso esmagador da sobrevivência de seu irmão. O chão do deserto era um curso de obstáculos traiçoeiro, muito diferente das estradas de terra batida e plana a que estavam acostumados. O chão era um mosaico de rochas soltas que se deslocavam sob seus pés, ameaçando torcer um tornozelo a cada passo, e trechos de terra cozida pelo sol, duros como pedra. Arbustos espinhosos, seus galhos como garras esqueléticas, agarravam suas roupas, rasgando pequenos rasgos no algodão fino. Os espinhos de cacto chola, espalhados pelo chão como caltrops mortais, pareciam saltar sobre eles, e Elijah teve que guiá-los cuidadosamente ao redor das áreas mais perigosas, seus olhos constantemente escaneando o chão. Ele se lembrou de sua mãe, dizendo para ele andar onde os lagartos andam, no chão mais duro e estável. Ele tentou seguir esse conselho, procurando sinais mais fracos de trilhas de animais, usando sua sabedoria lembrada como uma bússola para guiá-los através dos perigos físicos imediatos de seu caminho, um pequeno ato de navegação em um mundo onde eles estavam completamente perdidos. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 3 horas, Elijah chamou uma parada. Ele encontrou a modesta sombra de uma árvore palo-verde esquelética, um alívio salpicado e insuficiente do ataque direto do sol. Era a hora de sua primeira ração de água. O momento pareceu solene, um procedimento crítico do qual tudo dependia. Ele destampou o cantil de Samuel primeiro, dando ao menino 3 goles lentos e deliberados, contando-os em voz alta. Os olhos de Samuel imploravam por mais, mas Elijah balançou a cabeça, seu rosto uma máscara de resolução sombria. Ele então deu a Ruth a mesma quantidade antes de tomar 3 goles para si mesmo. A água morna com gosto metálico fez pouco para saciar sua sede, mas foi um alívio temporário. Ele manteve os cantis apertados, o som das tampas de metal se fechando, ecoando a finalidade de sua decisão. Ele era o guardião de seu sangue vital, e o suprimento decrescente era um cálculo constante e aterrorizante em sua mente. Quando o sol atingiu seu zênite diretamente acima, o calor se intensificou em uma força física brutal que parecia estar muito perto de uma forja de ferreiro. O ar tremeluzia, distorcendo o horizonte em uma linha ondulante e aquosa.
Por um momento, a escala pura e sem esperança de sua situação caiu sobre Elijah com a força de um golpe físico. Eles eram um ponto microscópico em uma natureza selvagem, hostil e infinita, sem comida, água diminuindo, e nenhum destino real além de uma direção vaga dada pela mulher que os queria mortos. O desespero, frio e aguçado, perfurou sua resolução cuidadosamente construída. Ele sentiu seus joelhos enfraquecerem, o desejo de simplesmente deitar e deixar o deserto reivindicá-los, um sussurro poderoso e sedutor em sua mente. O peso de seus irmãos, literal e metafórico, parecia insuportável. Foi um momento fugaz, mas aterrorizante de rendição. Um vislumbre do abismo da desesperança que jazia logo abaixo da superfície de sua determinação. Eles estavam contornando um pequeno afloramento rochoso quando um som os parou mortos. Era um chocalho agudo, seco e chiado. Um som que contornava os ouvidos e ia direto ao núcleo primal do cérebro. Elijah congelou, sua mão apertando a de Ruth, seu corpo uma estátua rígida. A menos de 3 metros de distância, enrolada na fresta de sombra projetada por uma rocha, estava uma cascavel diamante ocidental. Sua cabeça estava erguida, sua cauda um borrão de movimento, seus olhos pretos e inabaláveis fixos diretamente neles. O tempo pareceu parar. O calor opressivo, a sede, a exaustão, tudo desapareceu, substituído por um único ponto de agulha de terror puro e não diluído. Ele sabia que qualquer movimento brusco poderia provocar um ataque. Ele ficou perfeitamente imóvel, seu coração batendo contra suas costelas, e lentamente, cuidadosamente começou a recuar, puxando uma Ruth petrificada com ele. A cobra os observou por um longo e tenso momento. Então, como se decidisse que eles não valiam o esforço, ela se desenrolou e deslizou silenciosamente para uma fenda nas rochas. Eles estavam seguros, mas o encontro os deixou tremendo, um lembrete sombrio de que as ameaças do deserto não eram apenas passivas, mas ativas, vivas e mortais. A tarde se transformou em um ritmo árduo e monótono de pura resistência. A breve adrenalina do encontro com a cobra desapareceu, deixando para trás uma exaustão mais profunda e profunda. Elijah continuou carregando Samuel, cujo pequeno corpo agora estava escorregadio de suor, sua respiração superficial. O mundo encolheu para os poucos metros de chão à sua frente. O foco não era mais no horizonte, mas no próximo passo e no seguinte. Pé esquerdo, pé direito, respire fundo. Respire fundo. Era uma meditação ambulante de miséria. Ele podia sentir bolhas se formando em seus calcanhares, uma dor aguda e picante a cada passo. Sua própria sede era um fogo ardente em sua garganta, uma sensação constante e agonizante que ele tinha que ignorar. Ele não era mais um menino. Ele era uma máquina, um organismo simples cujo único propósito era o movimento para a frente, impulsionado pelos gemidos silenciosos e desesperados de seus irmãos e pelo eco desvanecido de uma promessa que ele fizera a si mesmo. O horizonte tornou-se uma ilusão cruel e provocadora. Não importa o quão longe eles andassem, ele permanecia impossivelmente distante, uma linha cintilante de calor que parecia recuar a cada passo que davam em sua direção. A paisagem, que parecia variada no início, agora se misturava em um padrão repetitivo de areia, rocha e arbustos esqueléticos. Não havia marcos para medir seu progresso, nenhuma sensação de realização para alimentar seu moral. Parecia que eles estavam andando em uma esteira gigante, fazendo um esforço imenso, apenas para permanecer no mesmo lugar desolado. Esse fardo psicológico era quase tão prejudicial quanto o físico.
A falta de progresso visível corroía sua esperança, criando uma profunda sensação de desorientação e futilidade. Elijah teve que lutar não apenas contra o deserto, mas contra o desespero que crescia desse sentimento de estar preso em um panorama interminável e imutável de desolação. Quando o sol finalmente começou a descer, pintando o céu ocidental em espetaculares e zombeteiras tonalidades de laranja, roxo e vermelho, uma onda de alívio os invadiu. A temperatura caiu com surpreendente rapidez, o calor opressivo do dia dando lugar a uma brisa fresca e abençoada. Eles desabaram na areia, seus corpos exaustos demais para se moverem mais um centímetro. Por alguns momentos preciosos, puderam respirar sem que o ar queimasse seus pulmões. A beleza do pôr do sol era um contraste estranho e doloroso com a feiura de sua situação. Mas esse alívio foi de curta duração. Assim que a última lasca de sol desapareceu abaixo do horizonte, o frescor se tornou um frio cortante. O deserto, tendo falhado em assá-los até a morte, agora parecia determinado a congelá-los. O suor em suas roupas ficou gelado contra suas peles, e um tremor profundo e incontrolável começou a sacudir seus corpos. A noite era um novo tipo de provação. O vasto céu vazio, antes uma fonte de luz opressiva, agora era um cobertor negro salpicado de estrelas que não oferecia calor. O frio era algo penetrante e insidioso que se infiltrava em seus ossos. Eles não tinham fogo, nem cobertores, nada além de suas próprias camisas finas para protegê-los da temperatura em queda. Elias puxou Ruth e Samuel para perto, criando um pequeno e trêmulo aglomerado de humanidade na imensa escuridão. Ele os envolveu com os braços, tentando compartilhar seu próprio calor corporal escasso, mas parecia tentar aquecer uma geleira com uma única vela. O deserto não era silencioso à noite. Estava vivo, com sons estranhos e perturbadores. O uivo distante de um coiote, o guincho de algum pássaro noturno invisível, o farfalhar de pequenas criaturas nos arbustos. Cada som era amplificado na escuridão, atiçando as chamas de seu medo e tornando o sono impossível. Ao primeiro raio de sol do amanhecer do segundo dia, a característica definidora de sua existência era a sede. As cantinas estavam quase vazias. Elias tomou a decisão final e agonizante. Ele derramou as últimas gotas preciosas de água de sua própria cantina na de Samuel. Depois, a virou na boca do menino. Ele observou seu irmãozinho engolir, sua própria garganta um deserto seco e rachado. Ele deu o resto da água de Ruth para ela. O ato foi um último e desesperado jogo. Ele sabia que sem água, o tempo deles agora era medido em horas, não em dias. A sensação das cantinas vazias e leves penduradas ao seu lado era uma nova e profunda forma de pavor, uma manifestação física de sua completa e absoluta miséria. O último amortecedor entre eles e o deserto havia desaparecido. A partir desse momento, eles estavam correndo apenas com as reservas rapidamente diminuindo de seus próprios corpos. O segundo dia foi uma descida a um pesadelo acordado. A febre de Ruth, que havia sido um calor de baixo grau no dia anterior, agora furiava. Sua pele estava escaldante ao toque, e seus olhos, quando abertos, estavam vítreos e desfocados. Ela começou a tropeçar constantemente, suas pernas não mais obedecendo às suas ordens. Pior, ela começou a falar, sua voz um sussurro seco e rouco. Ela estava falando com a mãe deles, suas palavras uma conversa confusa e alucinatória. Ela apontava para o ar vazio ao lado dela e dizia: "Mamãe, olha as flores bonitas."
O coração de Elias se partia a cada palavra. Ele teve que passar o braço em volta da cintura dela, meio carregando, meio arrastando-a para a frente. Ele agora estava tentando impulsionar o peso de outras 2 pessoas pelo deserto, sua própria força diminuindo a cada passo agonizante. Não muito depois do meio-dia, Samuel parou de chorar. A mudança foi aterrorizante. Por horas, seus soluços fracos e desidratados tinham sido uma trilha sonora constante e miserável de sua jornada. Agora, havia apenas silêncio. Ele ficou mole nos braços de Elias, sua cabeça pendendo contra o ombro do irmão, seu pequeno corpo muito esgotado para sequer produzir lágrimas. Sua respiração era superficial, seus lábios pálidos e rachados. Elias o sacudiu gentilmente, chamando seu nome, mas não recebeu resposta. Este foi o momento em que o conceito abstrato de morte se tornou uma presença real e imediata. Não era mais uma ameaça vaga no horizonte. Estava ali, em seus braços, reivindicando lentamente seu irmãozinho. Uma onda de energia primal desesperada inundou o sistema de Elias. Ele não podia deixar Samuel morrer. Ele puxou o irmão mais para cima em seu peito, apertou o aperto em Ruth e avançou com uma urgência frenética renovada. O mundo de Elias se contraiu a um borrão de dor e movimento. O sol era um orbe opaco e nebuloso em um céu branco desbotado. Seu próprio corpo era uma sinfonia de agonia. Sua cabeça latejava, seus músculos gritavam, e seus lábios rachados sangravam a cada respiração ofegante. Ele andava no piloto automático, sua consciência piscando. Ele carregava Samuel e arrastava Ruth, seu pequeno corpo se esforçando sob a carga impossível. Na névoa de seu delírio, ele começou a sussurrar as orações que sua mãe lhe ensinara. Elas não eram para um milagre. Eram apenas palavras, fragmentos de memória aos quais ele se agarrava, um mantra para manter seus pés em movimento quando seu corpo já havia desistido. Ele era um receptáculo de pura vontade, um fantasma assombrando o deserto, alimentado pelas últimas brasas bruxuleantes de uma promessa de proteger sua família. Mais um passo. Apenas mais um passo. O terreno mudou, tornando-se uma série de formações rochosas baixas e chamuscadas pelo sol e colinas. Um último e cruel percurso de obstáculos projetado para quebrá-lo. Ele tropeçou em uma pedra solta, seu tornozelo torcendo, enviando um raio de dor ardente por sua perna. Ele caiu de joelhos, o impacto sacudindo seus dentes. O corpo mole de Samuel caiu de seus braços. Ele ficou ali por um momento, o chão quente queimando sua bochecha, a vontade de se levantar completamente desaparecida. Era isso. Era o fim. Ele poderia simplesmente ficar ali, deitar-se com seus irmãos e deixar o silêncio levá-los. Seria tão fácil. O pensamento era um veneno doce e tentador. Ele fechou os olhos, pronto para se render ao inevitável, para finalmente descansar. Mas enquanto jazia ali, sua visão turva, algo chamou sua atenção. Logo além da rocha que o havia derrubado, aninhado na base de uma formação maior, havia um arbusto de creosote. Eles eram indiferentes em todos os aspectos, exceto em um. Suas folhas tinham um tom de verde ligeiramente mais profundo e saudável do que a vegetação dessecada verde-oliva ao redor deles. Era uma diferença quase imperceptível, um detalhe que sua mente delirante deveria ter perdido. No entanto, naquele momento, outra das lições de sua mãe emergiu das profundezas de sua memória. Um sussurro fraco através do tempo. A vida, ela dissera, sempre se aglomera em torno da água, não importa quão escondida.
Aquela pequena mancha de verde impossível era um sinal. Era uma palavra na língua do deserto que ele havia sido ensinado a ler. Não era uma promessa, mas era uma possibilidade. Com um gemido mais animal do que humano, ele se levantou. Uma última e desesperada onda de esperança, acesa por um único tom sutil de verde. Ele atravessou a parede de creosote, com os últimos resquícios de uma força que ele não possuía. Os galhos, mais resistentes e vibrantes do que qualquer um que eles haviam passado, arranhavam seus braços e rosto, deixando finas linhas vermelhas em sua pele queimada pelo sol. O ar aqui era diferente, espesso com o cheiro resinoso e aguçado da planta, um cheiro de chuva que parecia uma zombaria cruel no calor seco até os ossos. Ele meio arrastava, meio carregava Ruth, seu peso febril, uma âncora magra, enquanto Samuel permanecia um fardo terrivelmente imóvel em seus braços. A memória da voz de sua mãe era a única coisa que o mantinha em pé. Um sussurro fantasmagórico prometendo que a vida se aglomerava em torno da água escondida. Ele estava se movendo por pura fé, uma peregrinação cega em direção a um ponto verde em um mundo marrom, quando seu pé prendeu em uma raiz exposta. Ele cambaleou para a frente, um grito estrangulado escapando de seus lábios, enquanto ele lutava para não esmagar Samuel sob ele, caindo com força sobre as mãos e joelhos em uma laje de pedra escura e fria. O choque do impacto foi secundário à sensação que disparou por suas palmas. A rocha sob ele não estava apenas fria, estava úmida. Era uma sensação impossível, uma contradição com a realidade assada e escaldante das últimas 48 horas. Sua mente delirante lutou para processar a entrada. Ele levantou uma mão trêmula, olhando para a marca escura e molhada que ela deixava para trás. Seus olhos seguiram a umidade pela face da rocha, até uma fenda vertical estreita, não mais larga que seu dedo. Dessa fenda, uma única conta perfeita de água emergiu. Brilhou por um momento na luz solar filtrada, e em seguida traçou um lento caminho prateado pela pedra. Abaixo dela, outra gota se formou, e depois outra. Era uma visão tão milagrosa, tão fundamentalmente impossível, que por um longo momento ele só pôde olhar, sua garganta seca incapaz de formar um som. Era a própria terra, chorando vida no coração da desolação. Seu primeiro pensamento coerente não foi para si mesmo. Foi para Samuel. Com uma onda de adrenalina que momentaneamente apagou sua própria agonia, ele gentilmente deitou seu irmão na laje de pedra. Os olhos de Samuel estavam fechados, seu peito subindo e descendo em respirações superficiais, quase imperceptíveis. Elias ignorou a pequena poça em forma de concha na base da rocha. Parecia preciosa demais, sagrada demais para perturbar. Em vez disso, ele pressionou as palmas das mãos contra a fenda que chorava, coletando a água fria em suas mãos em concha. O líquido parecia impossivelmente frio, um choque de vida contra sua própria pele febril. Ele se virou e trouxe cuidadosamente as mãos à boca de Samuel, inclinando-as para que um pequeno filete de água fluísse sobre os lábios rachados e pálidos de seu irmão. Ele observou sua própria respiração presa em seu peito, enquanto a garganta do menino trabalhava. Um engolir fraco e instintivo, que foi o som mais bonito que ele já ouvira. Ele repetiu o processo repetidamente, um ritual lento e paciente de sobrevivência. Após a quarta oferta de água, as pálpebras de Samuel piscaram. Um gemido suave escapou de seus lábios, e ele se mexeu, seu pequeno corpo se movendo na pedra dura. Foi o primeiro movimento voluntário que ele fez em horas. O lampejo de vida, tão perto de ser extinto,
estava sendo coaxado de volta da beira. Uma onda de alívio tão poderosa que fez os joelhos de Elias fraquejarem o invadiu. Ele não havia falhado. Ele não havia deixado seu irmãozinho morrer em seus braços. A pequena vitória foi monumental. Um único ponto de luz afastando uma escuridão opressiva e avassaladora. Ele podia ver o mais fraco indício de cor retornando às bochechas de Samuel. Uma frágil flor de vida no deserto estéril que quase os havia reivindicado. O deserto não havia vencido. Ainda não. A próxima era Ruth. Ele a ajudou a se ajoelhar, guiando sua cabeça em direção à pequena bacia, onde o gotejar constante da fenda havia se acumulado em uma poça rasa e impossível. A água era cristalina, refletindo a lasca de céu azul visível através das rochas acima. Ruth, em seu delírio febril, parecia mal compreender o que estava acontecendo, mas seu corpo entendia. Ela mergulhou o rosto na poça com um suspiro gutural, bebendo com uma sede frenética e desesperada que era dolorosa de assistir. A água fria escorria por seu queixo, lavando a poeira e a sujeira, abrindo caminhos limpos através da sujeira em seu pescoço. Ele observou enquanto a tensão frenética em seu pequeno corpo começava a diminuir, sua pele febril já parecendo menos corada sob o toque vital da água. Ele podia ouvir o som de sua sobrevivência, uma sinfonia crua e primal de respirações engolidas e água espirrando. Ele finalmente se permitiu observar seus arredores. Eles estavam em uma pequena enseada sombreada, uma gruta natural formada por duas enormes lajes de granito inclinadas que quase se tocavam no topo, criando um teto protetor contra o sol implacável. A temperatura aqui era pelo menos 20 graus mais fria do que o deserto exposto a poucos metros de distância. O ar estava parado e silencioso. O único som, o borbulhar suave e rítmico da nascente enquanto ela escorria da rocha. Era um santuário, um bolso escondido de existência onde as leis brutais do deserto não se aplicavam. Pela primeira vez desde que Constance partiu, ele sentiu uma lasca de segurança. A vastidão opressiva e agorafóbica da natureza selvagem havia desaparecido, substituída pela segurança reconfortante e fechada deste pequeno espaço sagrado. Eles estavam escondidos, protegidos e, por enquanto, estavam seguros. Só então Elias se permitiu beber. Ele se ajoelhou ao lado de sua irmã, baixou a cabeça para a poça e bebeu com uma sede tão profunda que parecia que ele estava tentando drenar um oceano. A água era fria e limpa, com um leve sabor mineral da rocha de onde nasceu. Não era apenas um líquido, foi um bálsamo, um remédio. Ele podia senti-lo a correr pelo seu sistema, extinguindo o fogo na sua garganta, reidratando os seus tecidos secos e limpando a névoa turva de exaustão da sua mente. Bebeu até lhe doer o estômago, depois afastou-se, ofegante, o rosto a pingar, a água a colar o seu cabelo empoeirado à testa. Sentiu-se como um homem renascido, batizado no coração da fornalha que deveria ter sido a sua tumba. O simples ato biológico de saciar a sua sede foi uma experiência de significado espiritual avassalador. Sentou-se na pedra fria e úmida, o corpo a tremer com os abalos secundários da sua provação. Ruth tinha se enroscado ao lado da piscina, a sua sede saciada, e já tinha adormecido profundamente, exausta. Samuel, também, respirava mais profundamente, a sua pequena forma enroscada numa bola perto da entrada do seu refúgio rochoso. As necessidades desesperadas constantes que tinham impulsionado Elijah durante 2 dias, a sede, o medo, o calor, tinham sido todas respondidas. O silêncio que agora se instalou na gruta
Não era o silêncio predatório do deserto aberto, mas um silêncio pacífico e restaurador. Pela primeira vez em muito tempo, ele não era um protetor, não era um líder, não era uma besta de carga. Ele era apenas um rapaz de 13 anos que, contra todas as probabilidades, tinha conseguido manter a sua família viva. E foi então que a força que o tinha mantido unido finalmente se quebrou. A coluna rígida de vontade que o tinha sustentado através de quilômetros de terra escaldada pelo sol simplesmente dissolveu-se, e o peso esmagador dos últimos 2 dias desceu sobre ele. Um único soluço silencioso rasgou as profundezas da sua alma. Uma libertação de terror e gratidão tão profunda que parecia estilhaçar. O seu corpo de 13 anos, levado para além de todos os limites conhecidos de resistência, foi tomado por tremores violentos e silenciosos. Lágrimas que ele se recusara a derramar escorriam pelo seu rosto, misturando-se com a água da nascente, abrindo sulcos limpos através das camadas de poeira e sujidade. Chorou pela sua mãe e pelo seu pai, pela casa que tinham perdido, pela crueldade da mulher que os tinha deixado morrer, e pelo facto inacreditável e milagroso de ainda estarem vivos. Através do borrão das suas lágrimas, olhou para cima, para além da abertura do seu abrigo de pedra, para a fenda de céu azul brilhante. Bem alto, uma forma escura circulava nas correntes térmicas. Era o falcão. Ainda estava lá, um sentinela silencioso e solitário a vigiar. E naquele momento, a última peça do puzzle encaixou-se com uma clareza de tirar o fôlego. Ele não tinha encontrado este lugar por acaso. Não tinha tropeçado nele por pura sorte. Tinha sido guiado até aqui. O falcão, a creosote verde, a nascente impossível. Tudo era uma mensagem. Um mapa deixado para ele, não em papel, mas na linguagem viva do mundo. Era a lição da sua mãe, tornada real. O conhecimento que ela lhe dera não era apenas uma coleção de histórias reconfortantes. Era uma herança real e tangível. Uma chave que acabara de abrir a porta para a sua sobrevivência. Estendeu uma mão trêmula e pousou-a plana contra a face úmida da rocha, sentindo o pulso frio e constante da água infiltrar-se pela pedra. Esta era a prova. Esta nascente escondida era a evidência de que o amor da sua mãe não tinha desaparecido com a sua morte. Tinha permanecido, embutido no mundo que ela compreendia tão bem, à espera que ele o encontrasse. Constance deixara-os com nada mais do que uma sentença de morte, mas a sua mãe deixara-os com tudo o que precisavam. A realização instalou-se nele, acalmando a tempestade dos seus soluços e substituindo-a por uma profunda sensação de paz que lhe chegava aos ossos. Estava exausto, quebrado e de luto. Mas pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho. Sentia-se vigiado, protegido por um amor tão persistente e vital como a água que fluía da rocha inflexível. As lágrimas que escorriam pelo rosto de Elijah não eram as lágrimas quentes e amargas de luto que ele conhecera antes, mas um dilúvio fresco e purificador misturando-se com a água vivificante da nascente. Cada soluço que sacudia o seu corpo exausto não era um sinal de colapso, mas um ato de libertação. A libertação de uma pele de terror que o tinha envolvido durante 2 dias. Ele estava a deixar ir o rapaz que tinha sido abandonado na poeira, o rapaz que tinha caminhado pelo forno do inferno, e o rapaz que tinha a certeza de que estava prestes a ver a sua família perecer. Chorou até lhe doerem os pulmões e a visão ficar turva. O som do seu choro, absorvido pela pedra úmida e pelo borbulhar suave e persistente da água. Na segurança desta gruta escondida, protegida do sol e do vasto vazio mortal do deserto,
ele finalmente permitiu-se ser novamente um rapaz de 13 anos. Uma criança que tinha sido levada muito para além dos limites do que qualquer criança deveria suportar, e que, de alguma forma, impossivelmente, tinha sobrevivido. À medida que a tempestade de emoções começava a diminuir, deixando-o a tremer e esvaziado, um novo tipo de consciência começou a despontar. Era um pensamento que não começava na sua mente, mas como um sentimento, um zumbido profundo e ressonante de compreensão que subia das próprias pedras debaixo dele. Olhou para os seus irmãos adormecidos, os seus peitos a subir e a descer no ritmo constante e pacífico do verdadeiro descanso. Para a nascente na rocha, ainda a chorar as suas lágrimas milagrosas. Isto não foi sorte. A palavra parecia barata, inadequada, um insulto à pura improbabilidade orquestrada da sua sobrevivência. Sorte era encontrar uma moeda caída numa rua poeirenta. Isto era algo totalmente diferente. Isto era um design, um caminho cuidadosamente traçado que ele tinha estado demasiado cego pelo medo e pela exaustão para ver enquanto o percorria, mas que agora, na sequência, se revelava com a clareza nítida de um mapa desenrolado ao sol. Tensou no falcão. Não tinha sido apenas um pássaro a circular no céu. Tinha sido um sinal, uma seta viva a apontar o caminho. Lembrou-se da tonalidade específica de verde nos arbustos de creosote, uma cor vibrante e impossível que lhe tinha prendido a atenção mesmo no seu delírio. Isso também era um marcador. E depois havia a última peça crucial. A memória da voz da sua mãe, a emergir das profundezas da sua mente, no momento exato em que ele estava pronto para se render. Deus fala através das suas criaturas para aqueles que prestam atenção. Não tinha sido uma recordação aleatória. Tinha sido uma chave a girar numa fechadura. Estes não eram eventos desconectados. Eram uma sequência, uma linguagem, uma mensagem enviada através do véu da própria morte. Uma mensagem que ele tinha sido ensinado a ler toda a sua vida, sem nunca saber quando viria o teste final e crítico. A verdadeira natureza da sua herança atingiu-o com a força de um golpe físico, deixando-o sem fôlego. A herança de Constance era uma casa, uma conta bancária, uma coleção de coisas materiais que ela valorizava tanto que estava disposta a matar por elas. Ela usara essa herança para comprar a sua sentença de morte, para comprar uma carroça e cantis e levá-los para o deserto. Mas a sua mãe, Sarah, deixara-lhe algo muito mais valioso. A sua herança não era algo que se pudesse segurar ou contar. Era o conhecimento do voo do falcão, o significado da cor de uma planta, a fé para procurar água onde não devia haver nenhuma. Enquanto Constance lhes dera as ferramentas para sua destruição, a sua mãe dera-lhes a sabedoria para sua salvação. O contraste era tão profundo, tão absoluto, que parecia o julgamento final e irrefutável num julgamento cósmico entre o bem e o mal. Uma nova onda de lágrimas veio, mas estas eram diferentes. Eram silenciosas, nascidas de uma gratidão tão imensa que não tinha som. Estendeu a mão e tocou na rocha úmida, sentindo a vida fria e constante a pulsar dentro dela. Esta nascente era a prova física do amor da sua mãe. Era um amor que não tinha terminado com seu último suspiro. Tinha sido tecido nas histórias que ela contava, embutido nas lições que ensinava, e deixado à espera no mundo para que ele o encontrasse. Era um amor que tinha antecipado uma necessidade que ele nunca poderia ter imaginado. Uma força protetora que tinha atravessado o tempo e o esquecimento para guiar os pés do seu filho.
Ele não era um órfão abandonado aos caprichos de um universo cruel. Ele era o guardião de um legado, o destinatário de um amor tão poderoso que podia fazer a água fluir da pedra. A compreensão instalou-se na sua alma, curando as bordas cruas e irregulares do seu luto e preenchendo os espaços vazios com uma força calma e inabalável. Olhou para Ruth, o rosto agora relaxado no sono, a rubor da febre a recuar. Olhou para Samuel enroscado numa bola, a respiração profunda e regular. Ele tinha conseguido. Tinha-os mantido seguros. Mas sabia agora que não o tinha feito sozinho. Tinha sido um recipiente, as mãos e os pés para um plano muito maior do que o seu. Cada lição da sua mãe, cada história, cada pedaço de lei do deserto que ele tinha guardado como curiosidade de criança, tinha sido uma ferramenta colocada nas suas mãos para este exato momento. A realização não diminuiu o seu próprio esforço. Santificou-o. Transformou a sua jornada brutal e agonizante de um voo desesperado da morte para uma peregrinação sagrada em direção a um santuário escondido que tinha sido preparado para eles desde sempre. O deserto já não era o seu inimigo. Era a tela sobre a qual a sua mãe pintara o seu mapa para a sobrevivência. Sentiu uma súbita e poderosa necessidade de lhe falar. Pousou a testa contra a rocha fria e úmida, a água a escorrer pela sua pele como uma bênção. Fechou os olhos e sussurrou as palavras para a pedra, a sua voz uma coisa crua e quebrada. Ouvi-te, mamã. Ouvi. Obrigado. As palavras eram simples, inadequadas, mas carregavam todo o peso da sua jornada, do seu medo e do seu alívio monumental e estilhaçador de alma. Ficou ali por muito tempo, deixando o silêncio e o gotejar rítmico da nascente responderem-lhe. Sentiu a sua presença não como uma aparição fantasmagórica, mas como uma paz profunda e reconfortante, uma certeza de que o seu amor era tão real e persistente como a água que salvara as suas vidas. No coração do deserto de Sonora, num lugar que deveria ter sido a sua tumba, Elijah Miller finalmente compreendeu que nunca, por um único momento, tinha estado verdadeiramente sozinho. Durante as 3 semanas seguintes, a nascente escondida tornou-se o seu mundo inteiro. Um bolso de vida e segurança esculpido na desolação circundante. O alívio desesperado inicial deu lentamente lugar a uma rotina calma de sobrevivência. Cada ação guiada pela sabedoria ressuscitada da sua mãe. Elijah ensinou-se a fazer armadilhas com os fios fibrosos das plantas de yucca, apanhando os pequenos coelhos e lagartos que eram atraídos pela fonte de água. Reconheceu o fruto doce e comestível do cacto de pera espinhosa, queimando cuidadosamente os espinhos num pequeno fogo controlado, tal como ela lhe tinha mostrado. Viveram como o deserto vivia, de acordo com seus ritmos duros, mas previsíveis. Neste cadinho de autossuficiência, o luto de Elijah pela sua mãe transformou-se numa profunda parceria de trabalho com a sua memória. Ele já não era apenas o seu filho, era o seu aluno, finalmente a colocar em prática as suas lições mais vitais. E com cada pequeno sucesso, sentia o seu orgulho silencioso. O seu resgate não veio como um evento súbito e dramático, mas como uma suave intrusão na sua nova realidade isolada. Um grupo de vaqueiros mexicanos a conduzir um pequeno rebanho de gado pela região acidentada tinha se desviado por uma súbita tempestade de poeira. O seu líder, um homem chamado Dom Miguel Salazar, com um rosto tão enrugado e gentil como a própria paisagem, enviara o seu melhor rastreador para procurar qualquer sinal de água. O rastreador, seguindo os mesmos sinais subtis que tinham guiado Elijah, encontrou seu caminho para a gruta. A visão das 3 crianças, magras e marcadas pelo sol, mas muito vivas, foi uma visão tão inesperada que comoveu o estoico pecuarista a um silêncio atordoado.
Não foram vistos como vagabundos ou órfãos infelizes, mas como um milagre, um testemunho de uma resiliência que os homens do deserto compreendiam e respeitavam profundamente. A sua provação terminara, e eles foram gentilmente, cuidadosamente trazidos de volta ao mundo dos homens. A história do abandono e sobrevivência das crianças Miller espalhou-se como um incêndio em Tucson. Uma história de crueldade monstruosa e de força incrível. O xerife, armado com o testemunho claro e inabalável de Elijah, reabriu as investigações sobre o passado de Constance Harlow. A verdade que emergiu era mais sombria do que qualquer um imaginara. Os corpos de duas outras enteados de um casamento anterior foram desenterrados numa propriedade que ela possuía em Phoenix. Seus pequenos esqueletos contavam uma história silenciosa e horrível de ganância e conveniência. A fachada de Constance, a viúva respeitável, foi completamente destruída, revelando a sociopata por baixo. Seu julgamento foi rápido, sua condenação absoluta. A justiça, quando finalmente veio, foi tão austera e final quanto o próprio deserto. Ela foi enforcada na praça pública, seu nome tornando-se um ditado local para um tipo de mal que desafiava toda a compreensão humana. Mas a história das crianças não terminou com a justiça. Começou de novo, com graça. Dom Miguel e sua esposa Dona Esperança Salazar, um casal cujos próprios filhos haviam sido levados pela mesma epidemia de cólera que havia ceifado Sarah Miller, viram em Elijah, Ruth e Samuel não um fardo, mas um presente. Viram um reflexo de sua própria perda e uma oportunidade para um amor que havia ficado sem lar. Abriram sua espaçosa e vibrante hacienda e seus corações aos 3 órfãos, adotando-os sem hesitação. Pela primeira vez em quase um ano, as crianças Miller dormiram em camas macias, comeram até ficarem satisfeitas e foram cercadas não pelo silêncio frio do abandono, mas pelos sons quentes e agitados de uma família verdadeira e amorosa. Eles receberam uma segunda chance, não apenas na vida, mas na infância. O deserto, que havia sido o palco de sua maior provação, nunca se tornou um lugar de medo para Elijah. Em vez disso, tornou-se seu santuário, seu professor, o trabalho de sua vida. Passou seus anos aprendendo seus segredos com Dom Miguel e os vaqueiros, as lições iniciais de sua mãe, florescendo em uma expertise incomparável. Tornou-se um guia renomado, um homem que podia ler a terra como outros liam um livro. Ao longo de uma vida, ele tirou 17 viajantes perdidos do deserto, salvando-os do mesmo destino do qual ele escapara por pouco. E o primeiro lugar para onde sempre os levava, a primeira parada em sua jornada de volta à vida, era a pequena fonte escondida que ele chamara de Poço de Ruth, uma homenagem à irmã cuja febre havia sido a força motriz por trás de sua busca desesperada. O legado do amor de Sarah Miller, provado no coração do deserto, espalhou-se pela vida de seus filhos. Ruth, que havia sido trazida de volta da beira da morte pela água fria e límpida, dedicou sua vida a nutrir mentes jovens. Tornou-se uma professora amada na missão Sansavia Del Bar, sua sala de aula, um lugar de paciência, bondade e crença inabalável no potencial de cada criança. Samuel, que havia sido um peso silencioso e mole nos braços de seu irmão, nunca esqueceu a sensação de ser completamente indefeso e abandonado. Foi ordenado sacerdote e dedicou seu ministério à criação de orfanatos e abrigos em todo o território, tornando-se um defensor feroz e incansável das crianças que o mundo mais desejava esquecer. Elijah Miller viveu até ser um homem velho, seu rosto um mapa de sol e vento, seus olhos guardando a sabedoria tranquila de quem havia olhado para o abismo e descoberto que ele não estava vazio. Ele frequentemente voltava sozinho ao Poço de Ruth, sentando-se na mesma pedra fria onde havia desmaiado quando menino.
Ele ouvia o pulso rítmico constante da água que escorria da rocha, um som que se tornara o batimento cardíaco duradouro de sua vida. Era um lembrete de que, mesmo nos lugares mais áridos e desolados, o amor podia deixar uma marca. Podia criar um santuário. Podia fluir, persistente e vital, muito depois que o mundo acreditava que ele havia desaparecido. Um milagre silencioso, esperando por aqueles com fé e conhecimento para encontrá-lo. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.